Um dia. Repita comigo, um dia. Nessa noite o Espírito Santo quer nos falar a respeito do valor de um dia. A gente precisa primeiro entender o contexto que nós estamos vivendo. Muitas pessoas não vieram à igreja nesses últimos dias. E de quinta a domingo nós estamos celebrando 7 anos nesse lugar. E nós estamos celebrando 7 anos porque entendemos que é um tempo profético que nós estamos aqui. Deus nos colocou, nos deu a oportunidade de estar numa, ou na principal entrada da cidade, como igreja, uma igreja apostólica, uma igreja que entende que tem um papel de transformação nessa cidade. E às vezes nós não temos a dimensão da responsabilidade que Deus nos confiou, das guerras que são travadas. E eu me lembro que um pouco antes de nós virmos para cá, quando nós começamos a década de excelência, a primeira palavra ministrada no período da década de excelência, não, já estava aqui, ministrando sobre década de excelência, foi há 2 anos atrás. Mas nós estamos no 3º ano dessa década, 2010, 2011, 2012. E eu me lembro que a primeira palavra ministrada nesse tema que Deus nos colocou de uma década de excelência, fui eu que ministrei. E ficou gravado na minha memória porque no dia que eu fui ministrar, o Espírito Santo me disse: vocês experimentarão nessa década um tempo de muita prosperidade. Quantos se lembram disso? Bom, bastante gente se lembra. Nessa década que nós vamos entrar de excelência, Deus falou, virá sobre a igreja um tempo de muita prosperidade. E depois dessa década, virá uma outra década, com muita escassez sobre o mundo. E esses dias todos, de quinta a domingo, o que vem sendo pregado pelo apóstolo Gutenberg e pelo pastor Francisco é exatamente a palavra de Gênesis, que conta a história de José, que teve uma oportunidade de por 7 anos acumular, para que em 7 anos de escassez ele pudesse ter se transformado então no primeiro-ministro do Egito, ou na principal pessoa do Egito. E por que tudo isso me veio à memória? Porque dentro dessa década de excelência que nós estamos, que Deus nos falou de um tempo de prosperidade, mais precisamente nos últimos dias Deus nos disse: vocês experimentarão 7 anos de grande abundância. 7 anos dá exatamente, como a gente está no 3º ano da década de excelência, dá até o último ano do final dessa década. Meio que Deus confirmando a palavra que havia me dado há 2 anos e meio, 3 anos atrás. E é importante a gente entender o que significa isso. Quando José passou por um período de 7 anos de abundância, ele poderia ter falado: pô, que legal, né? 7 anos de abundância, 7 anos, né, de prosperidade. Vou viajar, vou conhecer Nova York, vou para os Estados Unidos, vou vir lá para a América, vou mandar um povo para lá, vou passear por uns... Enfim, ele podia ter feito muita coisa nesses 7 anos. Vou comprar uma coroa de rei, sei lá o que ele podia pensar, né, em fazer durante 7 anos. Mas ele entendeu que esses 7 anos era um tempo estratégico de se preparar para o tempo que viria de escassez. Porque na verdade, a grande diferença e a grande riqueza veio na mão de José no momento da escassez. Porque ele tinha guardado os recursos. Então o que Deus me falava é que o período que nós entramos é um período em que Deus nos dará mais do que abundância, mas estratégias para um tempo de transferência de governo. O tempo, quando Deus nos avisa, quando Deus nos alerta, fala para quem está do teu lado, que pode estar achando que eu estou falando loucura, fala assim: Deus fala. Fala para quem está do teu lado, Deus fala. E sabe o que é interessante? Que Deus não só fala, como a Bíblia fala, que Ele não faz nada sem falar antes com os seus profetas. Fala para quem está do teu lado, antes de Deus fazer, Ele fala e conta para a gente. Se você não sabe, nós somos amigos de Deus e Ele conta as coisas para a gente. Hoje nós ficamos sabendo uma coisa que as trevas estavam fazendo lá em segredo, em oculto, escondidinho. A gente está sabendo.
Deus traz à luz todas as coisas. Porque a igreja é a menina dos olhos de Deus sobre a face da terra. Porque o propósito de Deus sobre a terra só se cumpre através da igreja. Então nós precisamos entender que na época de José não foi transferido ele só a administração das riquezas, mas foi uma transferência do governo do ímpio para o justo. O que Deus tem preparado para os próximos anos, não para essa igreja, mas na humanidade, é a transferência de governo do ímpio para o justo. Vocês vão ver isso acontecer. Nós vamos ver isso acontecer. Nós estamos vivendo dias proféticos. E nesse tempo de abundância que nós começamos a viver, e esse tempo começou. Esse tempo já iniciou. Nós precisamos de estratégias para esse tempo de abundância. Porque nesses dias de abundância você não tem trigo para guardar. Na época de José, o trigo era o suficiente para fazer com que ele ficasse rico no tempo de escassez. E hoje? O que você vai guardar? O Senhor me falava que o que o Senhor nos dará nesse tempo de abundância é muito mais do que recursos. A abundância que virá não vai ser somente financeira. Serão abundância de conexões. Você vai falar com pessoas que você nunca falou na sua vida, que você nunca imaginou estar. Deus nos colocará diante de pessoas que a gente jamais imaginou estar. Você estudará e terá acesso a cursos e a faculdades que você jamais pensou em fazer na sua vida. Será um tempo de preparação da igreja. Serão novas tecnologias que surgirão dentro da igreja, novas ideias, inovações na área de gestão pública, combate à corrupção. Tudo isso vai nascer dentro da igreja nesse tempo. E o mundo vai buscar em nós a solução para os dias de escassez. E o que eu estou te falando, eu tenho convicção. Na quinta-feira, quando o apóstolo Gutenberg ministrava e falava sobre novas conexões, eu falei, que tremendo. Na sexta-feira pela manhã eu recebi um telefonema. A pessoa que eu acredito ser um dos principais homens da área da comunicação nesse país estava em Taubaté e queria falar comigo a respeito de um empreendimento que nós temos aqui na cidade. Eu falei, queria falar comigo? Não, eu vou ser mais preciso. Queria fazer uma visita à obra e pediu, ligou na construtora e falou assim, peçam para mandar um engenheiro até lá para que ele veja a obra. Na hora, eu falei assim, eu vou pessoalmente. E fui até lá. E tive a oportunidade de conhecê-lo e falar pessoalmente com ele. E ele foi embora daquele encontro com uma revista da Sabida na mão. E eu ainda falei para ele assim, nossa ideia é transformar isso num desenho animado. E eu acho que... E ele pegou, pôs o óculos e falou assim, eu vou estudar a respeito disso, vou passar para o meu pessoal de animação e a gente volta a se falar. Então, você podia aplaudir o Senhor por causa disso. Eu não vou me surpreender se dentro desse período de 7 anos a gente começar a ver a Sabida no horário nobre na televisão. Eu não vou me surpreender com isso. Assim como eu também já falei que eu creio que verei estampado em jornais, Taubaté se transforma em uma terra de adoradores. Esse é o projeto de Deus. Ainda que o inferno queira, ele não pode impedir. Ainda que o inferno deseje, ele não pode sobrepor os planos de Deus. A palavra diz, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir os projetos de Deus. E Deus tem nos dado estratégias tremendas nesses dias. Como uma igreja profética, nós temos sido precisos em ouvir a voz de Deus. Não somente nós, mas juntamente com outras igrejas nessa cidade. Temos ouvido com precisão as direções que Deus tem nos dado para transformar essa cidade numa terra de adoradores, para abolir dessa cidade a sujeira que foi instalada nos últimos anos. Deus tem nos dado estratégias. Deus tem nos feito sair daqui e cumprir o nosso papel apostólico. E quando Deus estiver nos levando a fazer atos proféticos, a sair por essa cidade, meu amado, se você não entende,
se você não consegue alcançar, se você acha loucura, não abra a sua boca, não murmure, não permita que saiam palavras de crítica, não duvide, porque Deus está se movendo nesses dias de uma forma poderosa, ainda que nós não venhamos a entender. Amém? Tem momentos que quando eu estou no meio dessas situações, quando eu posso estar, eu falo assim, Senhor, que no meio dessa toda essa loucura que eu estou, a minha mente não venha ficar dispersa, e eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Porque tem coisas que nós não conseguimos ver naturalmente, mas no Espírito elas estão acontecendo a todo instante. Amém? E Deus tem nos dado essas estratégias, e somado a essas estratégias que têm sido esses atos proféticos, o Senhor me falou que nessa noite, uma importante arma que nos será confiada, é saber entender o valor de um dia. Repita comigo, o valor de um dia. Se você olhar para a história, em um dia, o homem acabou com o projeto de Deus de vida eterna para ele. Em um dia. Em um dia. Não foi algo que foi preparado, não foi uma guerra histórica. Em um dia, um ato, foi suficiente para que o homem se afastasse de Deus e tivesse acesso a algo que Deus nunca criou para o homem, que foi a morte. Mas repita comigo, em um dia, Jesus ressuscitou e restaurou todas as coisas. Basta um dia. Em um dia é suficiente para uma pessoa, para um adolescente, experimentar pela primeira vez o crack. E em um dia é suficiente para que isso mude completamente a história de vida de uma pessoa. Um dia é suficiente para uma jovem, muitas vezes adolescente, sem entendimento das coisas da vida, sem o cuidado de um pai, se entregar num relacionamento e engravidar e mudar toda a história da sua vida. Um dia. Não precisa de uma guerra, não precisa de 10 anos, não é 20 anos, não são 30 anos que destroem a sua vida. Às vezes é um dia. E sabe o que Deus me falava? Nós não sabemos dar valor ao dia. Porque nós acordamos hoje, nesse mundo que gera em nós uma mentalidade tão capitalista, que a gente só consegue ficar vivendo de expectativas do futuro. Ah, o dia que eu tiver um carro novo, o dia que eu conseguir comprar minha casa própria, o dia que eu conseguir encontrar um marido, um dia, como se isso fosse a solução dos teus problemas. E acabamos vivendo dias sem entender o valor de cada um deles na nossa vida. Se o Deus que conta cada fio de cabelo na sua cabeça, que conhece cada detalhe da sua vida, ainda que a palavra não chegue à sua boca, Ele já sabe o que você vai falar, você acha que um dia para Ele não é importante? Repita comigo, para Deus, um dia são como 1000 anos. Quantos aqui já experimentaram ou já conheceram alguém que viveu 1000 anos? Se um dia para Deus são como 1000 anos, você imaginou que o valor de um dia na tua vida vale por 1000 anos de existência? Você já parou para pensar dessa forma do valor de um dia? E às vezes a gente tem a capacidade de em um dia acordar 2 horas da tarde, deitar na frente da televisão, ficar vendo o Faustão, comer pra caramba e vir para o culto e falar, Deus não fala comigo, não consigo entender nada que esse cara está falando. Se nós não começarmos a entender a precisão de cada dia nas nossas vidas, esses 7 anos de abundância vão passar e você vai falar, nada aconteceu na minha vida. Porque para o Deus que trabalha em ciclos, para o Deus que trabalha em períodos, cada dia é fundamental no cumprimento do seu propósito. Diga comigo, o valor de um dia. Muitos de nós nesse lugar, nessa igreja, já rompemos com algumas tradições religiosas. Muitos de nós aqui já não temos mais o hábito de orar, Senhor, a minha bênção, Senhor, quando chegar a minha vitória, Senhor, o meu isso, Senhor, meu aquilo, Senhor, perdoa os meus pecados. Sabe essas orações religiosas que a gente faz de batelada? Não consegue ser específico. Se vai pedir perdão pelo pecado, dá um nome ao pecado. Se vai falar de algo que está precisando, seja específico. Mas a gente já rompeu com isso. Eu vejo
Nesse lugar, pessoas que estão amadurecendo a cada dia. Não tem mais essa minha saúde, minha... Ah, Senhor, você quer orar por uma coisa? Quero, ora pela minha proteção. Meu amado, a proteção de um homem, de uma mulher, está na caminhada na presença de Deus. Se você caminha na presença de Deus, você não tem que ficar, ora pela proteção da minha família, ora... O que te protege é você caminhar na presença de Deus. Os olhos do Senhor estão continuamente sobre você. E Satanás só pode te tocar se você deixar, se você sair fora dessa presença. Então essas orações religiosas eu acredito que já sejam um passo que ficou para trás. Eu já vejo hoje pessoas nesse lugar orando: Senhor, me mostra o meu propósito. Qual é o teu propósito para a minha vida? Amém? Amém por isso, mas agora Deus está nos levando a um outro nível. O propósito também já tem que ficar para trás a partir de hoje. Porque não adianta você passar a vida inteira sabendo qual é o propósito de Deus para a tua vida, se esse propósito não se traduzir em algo diário na sua história. Não, o propósito de Deus para a minha vida é que eu sou um rei. Aleluia, você é um rei. O que você faz isso no seu dia de amanhã, na segunda-feira? Ah, eu sou uma rainha de Jesus. Beleza, e o que isso implica no seu dia de amanhã? Ah, eu tenho sobre a minha vida uma unção profética. E o que isso serve no teu trabalho, na tua casa, na tua família? Se você não souber entender cada dia com precisão aquilo que o Senhor espera da tua vida, ou seja, traduzir o propósito eterno da tua história para um propósito diário, esse propósito começa a não ter sentido. Repita comigo: o valor de um dia. Assim como Deus tem um propósito para a tua vida, Ele tem um propósito para cada dia da tua existência. Para cada dia da tua existência. Repita comigo: para cada dia da minha existência, Deus tem um propósito. Amém? Por isso a Bíblia fala: esse é o dia que o Senhor me fez, nesse dia eu me alegrarei. Não é daqui a 10 anos, não é daqui a 15 anos, não é quando eu conquistar minha vitória, não é quando a bênção chegar, é nesse dia eu me alegrarei, porque nesse dia Deus tem um propósito na minha vida, e nesse dia eu posso mudar a história, e nesse dia eu posso impactar a vida de alguém, é nesse dia. Eu queria que você saísse dessa noite aqui apaixonado por uma palavra, hoje, porque às vezes as lutas e as dificuldades trazem e geram em nós uma vontade de ser viver o amanhã. Ah, eu quero sair disso logo, eu não aguento mais isso. Quantos já passaram por isso? Eu já passei por situações difíceis na minha vida que eu sonhava com o futuro. Eu ficava desesperado por ver a situação que eu estava passando acabar. Mas eu preciso entender que hoje é o dia que o Senhor me fez. E cada dia da minha vida tem um propósito. E cada dia da minha vida o Senhor me ensina algo. E cada dia da minha vida tem algo específico da parte de Deus, que faz parte do meu propósito eterno. Quantos conseguem entender isso? Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, Ele estabeleceu um princípio. Ele falou aos discípulos: orem pela revelação da palavra, orem pelo propósito diário. Conheçam, busquem, desejem o alimento diário da palavra. Daí você vai falar assim para mim: Kiko, onde está isso na Bíblia? Na oração do Pai Nosso. O pão nosso nos dá a cada dia, Senhor. O pão nosso nos dá a cada dia e nos dá hoje. Jesus não estava falando de pão, meu amado. Você acha que Jesus estava ensinando... E tem gente que até hoje faz a oração do Pai Nosso decoradinha. Reza tantos Pai Nossos como se isso resolvesse a sua história de vida. A oração do Pai Nosso foram princípios eternos estabelecidos por Jesus na palavra. E um deles é o seguinte: o pão diário, a revelação da palavra tem que ser algo de cada dia. Nós não podemos viver de pão amanhecido, de pão embolorado. Nossa palavra da semana passada foi semana passada. Qual a revelação de Deus para hoje? Isso é o pão de cada dia. Você se alimentou hoje?
Você se alimentou hoje? Qual foi a revelação de Deus para o teu dia de hoje? Se você falou amém, se você se alimentou hoje, então você sabe qual a revelação de Deus para o teu dia de hoje. Isso que é o pão diário. Você acordar e falar: Deus, qual é o teu propósito para mim hoje? É esse nível que Deus quer nos levar. Fala comigo assim: é nesse nível que eu tenho que viver esses 7 anos de abundância. Porque senão, o que vai ser na sua vida a abundância? O que você vai fazer com um monte de recursos que vão vir à tua mão? Se você não souber entender o que fazer com isso a cada dia. Por isso, nessa noite, Deus quer estabelecer um fundamento muito específico na tua vida. Repita comigo: o valor de um dia. E dentro desse valor que o dia tem, a importância da revelação da palavra e do teu propósito é a chave de todas as coisas. Quantos aqui estão entendendo? Quantos entendem que o nível está se elevando? Deus requer, nesse tempo, pessoas alinhadas. O valor de um dia, instruções diárias. Abra a tua Bíblia em Atos, vamos começar a palavra. Atos capítulo 16. Eu estava esperando o Ricardo chegar para começar a palavra, mas agora a gente pode começar. Atos capítulo 16. Versículos do 6 ao 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Repita comigo: impedidos pelo Espírito Santo. Eu estou meio apóstolo Gutenberg hoje, né? O pessoal está gostando de repetir toda hora. Acho que é unção. Amém ou não? Se o apóstolo Gutenberg estiver vendo isso, um abraço para você, apóstolo. A próxima vez a gente come no Gato Gordo lá em Campos do Jordão. E foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. Mas quem? O Espírito o quê? Não permitiu. Meu amado, eu queria que você voltasse nesse momento da história comigo. Quem é que estava passando por essa situação aqui? Quem estava passando por isso? Apóstolo Paulo. Um homem de Deus, um homem que conheceu a Jesus através de uma experiência pessoal, literalmente caiu do cavalo e conheceu o Senhor. Um homem profundo conhecedor das Escrituras e que conheceu Jesus tete a tete, ouvia, falava. As maiores cartas da palavra foram escritas por Paulo. Esse homem que foi preciso em romper com toda uma região, com uma área de cômoda na sua vida, um cara que tinha recursos, que tinha um bom nome, que tinha um título de cidadania, um cara diferenciado, e lança a mão de tudo isso, e chama disso tudo de trapo de imundície para poder viver a verdade do Evangelho. Então, você acha que era um homem que ouvia a Deus ou não? Você acha que era um homem que tinha revelação de Deus para o seu propósito ou não? E esse homem é impulsionado pelo Espírito Santo a ir anunciar o Evangelho em algumas regiões. Ele não poderia acordar a cada dia e falar assim: não, o Senhor já me mandou aqui, beleza, agora é sair e fazer a obra. Mas a cada dia ele parava. Ou você acha que essa passagem aqui foi um anjo que desceu do céu e parou e deu um salto na frente dele e falou: Paulo, você não vai fazer isso? Você acha que foi assim que ele foi impedido de ir para 2 cidades? Esse homem era um homem de oração. E na oração dele, de cada dia, de cada momento, na presença de Deus, ele ouviu o Espírito Santo dizer para ele: para essa cidade você não vai. Mas Senhor, eu quero ir para lá, mas para essa você não vai. Isso é um nível de relacionamento de pão diário. Isso é um nível de entendimento de quem sabe o valor de um dia. Ele sabia tanto o valor de dia porque ele conhecia todas as coisas, Deus falava com ele, ele estava na obra de Deus, mas para sair a cada dia ele ouvia a voz do Espírito Santo. E naquele dia o Espírito Santo falou: não vai por aqui. Não é isso que está escrito?
foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Isso parece loucura. Deus, mas eu vou anunciar a tua palavra, eu vou pregar o teu evangelho. Não, mas eu não quero. Então tá bom, Senhor, então eu não vou. E quando chegaram a Mísia, outro dia, repita comigo, outro dia, intentavam ir para a Bitínia, mas de novo o Espírito Santo não permitiu. Ouvia a voz do Espírito a cada dia. Paulo era um homem que entendia o valor de um dia. Abra sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Para gravar bem na sua cabeça, eu quero que você repita de novo: o valor de um dia. Amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Vai lá para Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que se passou, e como a vigília da noite. Amém? Agora abre lá em Deuteronômio capítulo 5, versículos do 7 ao 10. Deuteronômio 5, do 7 ao 10. Deuteronômio capítulo 5, versículos 7 ao 10. Deve ser a torcida do São Paulo, fazia tempo que a gente não ganhava. Tá uma barulheira lá fora. Deuteronômio 5, do 7 a 10. Já chegou aí? Diz assim a palavra do Senhor: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que amam e guardam os meus mandamentos. Você sabe o que isso quer dizer? Que Deus é um Deus tão zeloso, que às vezes em um dia, quando um homem entrega a sua vida para Jesus, ele consegue gerar de bênção, uma bênção que alcança a 1000ª geração. Ou seja, em um dia, você pode tocar 1000 anos. Repita comigo: em um dia, eu posso tocar 1000 anos. Quando a Bíblia fala que um dia para Deus são como 1000 anos, é que às vezes uma decisão sua impacta 1000 anos na tua linhagem. Uma decisão tua hoje. Hoje nós estávamos aconselhando e orando com um casal, que eu amo muito, e eu sei que a decisão que esse casal tomou hoje vai impactar 1000 anos na linhagem deles, na história de vida deles. Às vezes eles não têm noção do que foi, mas eu falava com a Leila isso: estão tocando 1000 anos de história com a decisão que tomaram. Você sabe o que é isso? Você tem o poder de tocar 1000 anos da tua história, através das tuas decisões, através das tuas palavras, porque o contexto desse versículo nos leva a entender exatamente isso, que um dia na nossa vida é suficiente para alcançar 1000 anos, um dia na nossa vida é suficiente para transformar a história de gerações. Deus está nos levando a um nível que Ele não quer somente transformar a tua vida, transformar só a tua história. Deus quer mais do que transformar a tua vida e a tua história. Ele quer transformar a história das gerações que virão depois de você. Deus quer transformar a história dos teus filhos, a história dos filhos dos teus filhos, através da decisão que você resolver tomar hoje. A palavra de Deus é algo sério. A palavra de Deus é algo espiritual, mas que se manifesta com uma realidade surpreendente. É tão real quanto o que eu posso falar com você. Se em um dia, através da ressurreição de Jesus, Ele destruiu o poder do pecado e nos fez livres, em um dia nós poderemos libertar essa terra. Em um dia Deus pode mudar sua descendência.
Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 41. Vai lá para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 41. Em um dia, Deus pode arrancar as tuas aflições. Em um dia, Deus pode apagar do teu coração todas as cicatrizes da história da tua vida. Repita comigo, um dia. Coisa que psicólogos, coisa que tratamento médico podem levar 10, 15, 20 anos para curar. Em um dia, Deus pode transformar na história da sua vida. Eu conheço vários casos. Pessoas que passaram por um processo de depressão, pessoas que tinham síndrome do pânico, pessoas que sofriam de toque, pessoas que sofriam de todos esses problemas que são problemas na alma. Se tratavam, gastaram fortunas em tratamentos e não conseguiam se libertar. Em um dia, quando conheceram o poder libertador de Jesus, foram transformados. Mas isso não é através de cumprimento de rituais. Isso não é através de uma liturgia religiosa. Isso é através de uma entrega de corpo, alma e espírito. É falar, Jesus, eu quero. É mergulhar. É você cantar quando você canta que anseio por mais de ti. Meu respirar, meu caminhar. É você falar isso com a tua vida. Quando eu canto essa música, eu estava falando para eles hoje, eu tenho vontade de dar um peixinho aqui na frente, de tanta presença de Deus que eu sinto. Eu queimo de amor por ti. Quando eu falo isso, realmente começa a queimar aqui dentro, porque o que Deus fez na minha vida, eu sei que ninguém poderia fazer. Eu sou apaixonado por Ele, a minha vida está entregue nas mãos dEle. E Ele quer isso sobre a tua vida, meu amado. Gênesis 41, 51 e 52 diz: E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quantos aqui têm andado aflito? Levante a sua mão. Pessoas que têm passado por momentos de aflição. Deus vai te trazer nesses dias condições de esquecer completamente as tuas aflições. Teve um dia na vida de José que foi suficiente para apagar todas as aflições. Quantos aqui conhecem a história de José? Se tem alguém que passou por aflição, foi esse caboclo, né? E traição dos próprios irmãos, e vai para buraco, depois quando ele acha que está melhorando, vai para a cadeia. Quando tudo está dando errado, em um dia, no nascimento de um filho, ele fala o seguinte: Senhor, o Senhor me fez esquecer tudo que eu passei. E não foi nem a riqueza do Egito, e não foi nem o governo do Egito, foi no dia que nasceu o filho dele. Os filhos, quando nascem, são marcos proféticos na nossa vida. E na vida de José, Manassés representou esse marco porque Manassés significa: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Nós viveremos um tempo nesses próximos 7 anos, onde um dia nós seremos redimidos, em um dia seremos justificados, em um dia nos esqueceremos das aflições, em um dia produziremos mais do que produziríamos em 1000 anos. Nesses 7 anos que virão, você vai experimentar em um dia. Diante dos últimos anos, Deus tem aberto muitas portas, Deus tem nos dado muitas vitórias. Mas eu passei um período onde muitas coisas eu ouvi, muitas afrontas eu tive que enfrentar, muitos questionamentos eu tive que passar. E nesse final de semana, eu estava ouvindo Deus falar um dia, e a gente saiu para almoçar no sábado. Eu já estava com o meu programa de sábado montado, ia pedalar com a Alain, as meninas iam para o shopping, né, o programa de mulher, né, gosta de ir no shopping. E eu saí do almoço e resolvi, antes de ir para casa, para ir ligar para a Alain para ir pedalar, eu senti o Espírito Santo me falar: leva o Caio para ver as obras. E eu peguei meu filho, pus no carro: vamos dar uma olhada nas obras? E saí mostrando para ele
os prédios que a gente está construindo na cidade. E eu levei ele na cobertura de um dos prédios mais altos dessa cidade, que nós estávamos entregando. E quando nós chegamos no alto daquela cobertura, ele olhando tudo aquilo lá, e muitas obras nossas ao redor daquele prédio. E o olhinho dele começou a brilhar, e eu acho que o meu olhinho também começou a brilhar. Mas eu não conseguia ver o meu, eu vi o dele. E ele olhou para tudo aquilo e falou assim: pai, quanta coisa Deus tem feito na nossa vida. Eu falei assim: é, filho. E eu já estava com o meu olho segurando, porque ele não sabe nem metade do que eu passei, né? Daí ele virou para mim e falou assim: pai, eu tenho um orgulho de você. Esse dia vai ficar marcado na minha vida. E quando ele falou isso, na hora o Espírito Santo falou assim: e eu estou marcando esse dia na tua vida. E em um dia, eu quero te falar uma coisa, meu amado. Naquele momento, aquela frase, o olhar do meu filho, em um dia foi como se parasse o mundo. E tudo o que eu ouvi, até o dia de sábado, se apagou da minha mente. Todas as palavras, todos os questionamentos, todas as afrontas, Deus conseguiu apagar com uma frase do meu filho. Deus prepara momentos na nossa história, que em um dia, Ele consegue te redimir de toda uma história de tristeza. Repita comigo: um dia. Um dia. Aplauda o Senhor pelo dia. E aquilo foi mais do que um momento para mim. Deus me falou que aquele momento que eu experimentei marcava um tempo profético, um tempo que, como igreja apostólica, como uma igreja que entende o que é paternidade, nós vamos experimentar um tempo lindo, um tempo maravilhoso, um tempo onde teremos que contar aos nossos filhos, nos montes mais altos que nós tivemos na vida, que toda a glória que vivemos veio do Senhor. Nós vamos estar diante de uma geração que não vai precisar experimentar as lutas que nós passamos. Nós vamos ser uma geração de pais espirituais que vamos ter que ensinar os nossos filhos a agradecerem a Deus e terem que entender que tudo vem de Deus através da nossa palavra, porque eles não vão ver as lutas que nós travamos. Deus falava que era uma geração como se fosse a geração de Salomão, que Davi teve que guerrear, mas a geração que vem em seguida é uma geração que veio para governar. Repita comigo: está surgindo a geração que irá governar, e essa geração são os nossos filhos. Amém? Salomão não precisou derramar sangue. Davi foi um homem de guerra, e ele guerreou para que o seu filho governasse. E o seu filho era apaixonado por Deus, e o seu filho adorava a Deus. Os nossos filhos vão adorar a Deus, vão ser apaixonados por Deus. Eles não vão ser seduzidos pelo mundo. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Viveremos um dia onde os nossos filhos vão ter orgulho de cada um de nós como pais. Aquilo que o meu filho me disse foi profético. Nós iremos gerar filhos espirituais. Eu estou falando agora de filhos espirituais que vão ter orgulho dos seus pais. Eu vivi um tempo onde eu vi muitos filhos afrontarem os pais. Eu vivi um tempo onde eu vi o apóstolo Hélio, como apóstolo dessa casa, ser desonrado pelos filhos por quem ele batalhou muito tempo. Eu vi uma grande mudança nessa igreja, muitas pessoas que saíram e muitas pessoas que chegaram, muitas pessoas ingratas, mas Deus está levantando um povo que tem um coração grato, um povo que sabe honrar a Deus, um povo, filhos que vão alcançar lugares que em um dia, com uma palavra, vão apagar da vida dos seus pais a afronta que passaram por anos. Esse poder está na tua mão como filho. Você pode gerar isso no coração do seu pai. Um tempo onde a vergonha vai ser esquecida, onde a vergonha vai ser insignificante diante da honra de um filho,
O que é uma palavra de questionamento, de dúvida, que eu possa ter tido no decorrer desses anos, quando eu ouvi o meu filho falar o que falou para mim? Não significa nada, é desprezível. Eu passaria tudo de novo para experimentar o que eu experimentei. Pode parecer pouco para você, mas naquele momento havia uma presença de Deus e uma glória. Que me dava vontade de saltar do prédio lá. Voar. Eu já falei para vocês que eu ainda vou voar. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 11. Um dia vai poder produzir por 1000 anos. E em um dia nós tocaremos 1000 gerações. Essa palavra de 2 Reis, capítulo 11, do 1 ao 4, eu queria que fosse tomado nota pela equipe de intercessores dessa casa, para vocês estudarem sobre isso. Deus me falou o seguinte: essa palavra representa o tempo que nós vamos viver. Eu vou ler para vocês de uma vez, do 1 ao 4, depois os versículos 12 e 21, do mesmo capítulo 11. Prestem atenção, eu vou ler tudo, depois eu explico. Vendo, pois, Atalia, que o nome Atalia significa Deus nos aflige. Mãe de Acasias, o nome Acasias significa Deus nos sustenta. Guarda isso aí, porque isso é importante para o entendimento do versículo. Vendo Atalia, ou vendo Deus nos aflige, mãe de Acasias, que é Deus nos sustenta, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Josebal, que significa Deus é juramento, filha do rei Jorão, que é irmã de Acasias, tomou a Joás. Joás era um menino, que se chama, o significado de Joás é Jeová é forte, filho de Acasias, furtando-o de dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram, e esteve com ele escondido na casa do Senhor por 6 anos, repita comigo, 6 anos, e Atalia reinava sobre o país, e no 7º ano, repita comigo, no 7º ano, enviou Joiada e tomou os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei. Versículo 12, então Joiada fez sair o filho do rei, e pôs-lhe a coroa, e deu testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, e bateram palmas e disseram, viva o rei. Versículo 21, era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Será que eu preciso explicar isso aqui ou não? Sim ou não? Atalia era uma mulher, o nome dela significa Deus nos aflige. Quando ela viu que o seu filho, Acasias, havia morrido, o que ela fez para tomar o governo? Quem deveria ocupar o governo no lugar de Acasias eram os filhos de Acasias. Ela foi lá e mandou matar todo mundo. A avó mandou matar os netos, para assumir com a descendência real, para que ela ocupasse o reino. Ela matou todo mundo. Essa mulher, o nome significa Deus nos aflige, reinou por 6 anos. Só que quando ela estava matando todo mundo, uma mulher que tinha o nome Deus é o juramento, o significado do nome dessa mulher, ela esconde um dos filhos do rei, e fica guardado por 6 anos, e no 7º ano, apresenta essa mulher que guardou o filho do rei, ó, existe um descendente para reinar, e eles então coroam ele, perseguem essa mulher que chamava Atalia, a matam, a tiram do governo, e no 7º ano, quando esse menino tinha 7 anos, ele ocupa o governo. Deus me falava nessa tarde, esse é um tempo profético sobre a vida de vocês. Durante 6 anos eu os guardei, durante 6 anos eu os escondi, durante 6 anos, no meio de um tempo de aflição, vocês estiveram escondidos, e nesse período vocês cresceram,
e nesse período vocês amadureceram, e nesse período vocês foram preparados para que com 7 anos vocês pudessem alcançar o governo. E nesse 7º ano, eu agora os envio. Vocês saem do lugar que estavam escondidos para manifestar o reino de Deus. E Deus me falou com muita clareza: escreve essa palavra, que essa palavra simboliza os dias que vocês estão vivendo. Nós fomos guardados como povo de Deus. Nós fomos guardados diante de um tempo de aflição, e estamos diante de um tempo preciso, um tempo profético, onde aquilo que Deus gerou nas nossas vidas nesse período, agora começa a ser manifesto. Agora começa a produzir transformação nessa terra, na história dessa cidade, nessa região. Deus nos trouxe nesse lugar e nos escondeu, e nos preservou, e nos tratou, e nos preparou para nos enviar, para transformar e para gerar o reino de Deus. Deus levará pessoas dessa casa para diferentes lugares e diante de diferentes áreas para produzirmos transformação. Deixa eu falar algo para vocês. Se de alguma forma o que eu estou te falando não te traz, não queima o teu espírito, se de alguma forma o que eu estou te falando não te faz vibrar, se isso não consegue atender a tua expectativa, se isso é algo que parece ser distante da sua vida, eu quero te falar uma coisa. Porque muitas vezes quando nós vemos uma palavra assim: olha, nós como povo fomos preparados para um tempo, para um período, e esse tempo é agora, onde Deus quer usar as nossas vidas para produzir transformação, tem gente que não acha legal não. Tem gente que não vibra, tem gente que não dá aleluia, tem gente que não dá glória a Deus, tem gente que não bate palma. Sabe por quê? Porque fala assim: o que isso tem a ver com a minha vida? Eu vim aqui hoje para ouvir uma palavra de transformação da minha vida. Pô, você não vai falar, continua naquela linha lá que eu vou enriquecer, que eu vou ter muita saúde, que os meus sonhos, aquela linha lá é mais legal. Essa aí eu não curti muito não, transformação da cidade, o que tem isso a ver comigo? Ou você começa a ter uma mente de reino, ou você começa a ter uma mente apostólica, para que você possa experimentar a plenitude na sua vida, ou você vai se frustrar. E eu vou te falar por que você vai se frustrar. Eu vou te explicar por que você vai se frustrar. Eu posso te afirmar que hoje eu estou vivendo na minha vida muito mais do que eu sonhei. Quando eu era um estudante de engenharia, por mais que eu sonhasse, eu não conseguia imaginar de viver o que eu tenho vivido hoje como empresa. Se eu pudesse me imaginar na adolescência, quando a gente ficava fazendo aquela brincadeirinha: com quem será que você vai casar? Com quantos anos você vai casar? Você vai casar onde? Eu jamais podia imaginar que eu ia ser tão abençoado no meu casamento como eu sou hoje. Mesmo que eu sonhasse, Deus fez além do que eu sonhei. Eu sonhava ter filhos, mas eu jamais imaginei que com 9 anos de idade um filho produziria uma frase que impactaria tanto a minha vida como eu ouvi no sábado. Então se você pensar nessa noite, se existe alguém realizado na vida, você está olhando para ele. Pode ter pessoas aqui muito felizes e realizadas, mas mais do que eu você não é, você pode estar igual a eu. Você pode ser, você fala assim: Kiko, mas Deus tem me abençoado, eu também sou feliz, cara. Eu também estou realizado, Deus é bom. Então a gente está igual, mas mais do que eu você não é. Pensa em alguém realizado com o que Deus faz. Sou eu. Agora eu vou te falar uma coisa. Se eu não viver cada dia da minha vida de acordo com o propósito de Deus para o dia, tudo isso que Deus fez me torna um homem frustrado. Tudo isso que Deus me fez não significa nada se eu não souber cada dia entender o que Deus quer para aquele dia. Se eu sentar numa roda de amigos e tiver uma conversa que eu entender que desagradou a Deus, o meu dia acaba. Se eu fizer um passeio e eu perceber que eu fiz sem agradar a Deus, não porque eu tenha pecado, não porque eu tenha feito algo errado, simplesmente por fazer algo sem consultar a Deus, aquilo mexe com o meu espírito, aquilo me incomoda, porque o que alegra a minha vida não é minha realização profissional, o que alegra a minha vida não é o fato de eu ser um homem extremamente bem casado,
O que alegra a minha vida não é o fato de eu ter 2 filhos maravilhosos. O que alegra a minha vida é saber que cada dia da minha vida eu vivo no centro da vontade de Deus. É isso que me traz plenitude de vida. É isso que me traz sentido na vida. Porque senão, se nós vivêssemos simplesmente para realizar os nossos sonhos, quando esses sonhos se realizam, a gente se frustra. E aí? Tudo que eu sonhei na minha vida, eu já realizei. Mas sabe o que acontece? Quando você começa a trocar os teus sonhos pelos sonhos de Deus, você entra numa dimensão que é muito maior. É muito mais tremendo. É muito mais maravilhoso. Hoje o meu espírito ficou o dia inteiro atribulado. E se você me perguntar, você está com algum problema? Nenhum. Sabe por que ficou atribulado? De preocupação com essa cidade. De saber que nós estamos vivendo dias proféticos. Que nós estamos na iminência de uma eleição que pode determinar o destino dessa cidade. Isso mexe mais comigo hoje. Porque eu sei que Deus está preocupado com isso, que nós podemos gerar mudança nisso. E como a gente fazer, é isso que mexe comigo. Sabe o que mexe comigo? É saber que tem pessoas que eu estou gerando como pai e que eu preciso ver caminhando na presença de Deus. É saber que tem um povo, é saber que tem casais, é saber que tem pessoas que eu vou fazer um casamento e que podem ter sua vida transformada através de uma palavra que eu liberar. E isso mexe mais comigo do que encher minha conta de dinheiro. Isso mexe mais comigo do que comprar um carro novo. Isso mexe mais comigo do que ter uma boa casa. É saber qual o propósito de Deus para a minha vida a cada dia. E se você não entender isso, porque os dias de abundância virão, isso é uma palavra, isso é uma promessa de Deus. Os próximos 7 anos serão 7 anos de fartura, de abundância, e você vai se frustrar em meio a tudo isso. Se você não entender o propósito de Deus para a sua vida, nada disso tem sentido. Quantos de nós não sabemos fazer uso do nosso dia? Quantos de nós perdemos tempo todos os dias realizando as nossas vontades? Quanto tempo do teu dia você gasta fazendo a vontade de Deus? Tem gente que às vezes fala assim: caramba, cara, você passa todo tempo demais na igreja. Vai no culto num dia, vai no culto no outro dia, ensina no outro dia, vai domingo de manhã. Eu tenho prazer de estar na presença de Deus, porque eu vivo para fazer a vontade do Senhor. Se eu não viver para isso, eu vou gastar meus dias como? Sabe o que a Bíblia diz? Que mais vale um dia na presença do Senhor, um dia na presença do Senhor, do que 1000 fora dele. Quanto é o valor do teu dia? Qual o valor do teu dia? Aonde você gasta o seu dia? Qual o tipo de conversa que você tem durante o seu dia? E em um dia Deus pode transformar em sua história. Acaba com a tua vida nessa historinha de deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai tocando do jeito que dá, o que acontece. Não, um povo profético sabe cada dia o que fazer, sabe o que Deus tem para cada dia. Cada pessoa que cruza o teu dia, Deus tem um propósito. Com uma palavra você pode transformar a situação de uma pessoa que passou pelo teu dia. Repita comigo: o sonho de Deus tem que ser o que move a minha vida. Nessa noite, quantos estão dispostos a trocar seus sonhos pessoais pelo sonho de Deus para a tua vida? Pense no que você está fazendo. Eu estou te falando, é uma decisão séria. Quantos estão dispostos a trocar os seus sonhos pelo sonho de Deus? O sonho que Deus tem para você, o sonho que Deus sonhou para você. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica preso nos nossos sonhos pessoais, achando que é isso que vai nos alegrar. Se você tiver coragem nessa mão de abrir mão disso, falar: Senhor, eu quero o teu sonho para a minha vida, Ele vai fazer muito além do que os teus sonhos pessoais poderiam te trazer de alegria. Mas a gente às vezes quer morrer abraçado com o nosso sonho pessoal. Deus escolheu esse dia
para te levar a entender que estamos num tempo profético. Deus escolheu esse dia para te levar a entender que cada dia é precioso. Eu tenho visto pessoas gastarem dias da sua vida satisfeitas com a salvação. Não, eu já estou salvo, apóstolo. Já entreguei minha vida para Jesus. Eu vou no culto no domingo quando dá. Não, hoje não deu, sabe o que foi? Eu fui na praia. Hoje não deu, não, hoje não deu. Eu tive churrasco aqui até mais tarde. Não, hoje não deu, porque eu tive um compromisso. Qual compromisso é mais importante para você do que a presença de Deus? Como você acha que você vai produzir 1000 anos se você não souber produzir em um dia aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida? Deus quer transformar a sua vida hoje, não amanhã. Tem gente que acha, não, eu estou num processo. Beleza, o processo pode ser de santificação, mas a tua entrega tem que ser hoje. O que você está esperando? Estou esperando Deus falar comigo. Meu amado, não vai cair um anjo de paraquedas na sua frente e falar assim, aí vai acordar, é hoje ou não é? Essa decisão é tua. Essa decisão é tua. Até quando você vai adiar essa decisão na sua vida? Entenda que para Deus o dia de hoje tem valor, o dia de hoje é precioso, e cada dia que você gasta longe da vontade de Deus é um dia perdido. Deus quer usar a tua vida para um propósito muito maior, que é a transformação dessa terra. Deus não quer transformar a sua vida só para você ficar felizinho e falar, minha vida foi transformada. Não, é porque através da sua vida Ele quer transformar essa terra. É porque através da sua vida Ele quer transformar a sua família. É porque através da sua vida Ele quer transformar seus amigos. Tem pessoas perecendo e se perdendo todos os dias à sua volta. Enquanto você não amadurecer, enquanto você não entender o poder de Deus que tem dentro da sua vida, essas pessoas vão se perdendo e você não é um instrumento de Deus para transformar. Deus tem pressa com a tua vida. Deus quer fazer algo na tua vida hoje. Deus quer derramar algo sobre a tua vida hoje. Se você soubesse como o mundo das trevas se move, as tramóias que eles fazem, os acordos que são feitos, nessa época de política então, quanto candidato fazendo pacto nas trevas, para que possa conseguir o governo, e nós como igreja estamos aqui, Senhor, e o meu carro, e a minha casa, estou precisando comprar uma camisa nova, Senhor, eu estou muito cansado, estou precisando viajar, tudo isso é legal, mas é consequência de uma vida de quem está primeiro disposto a falar, Senhor, qual a tua vontade para o dia de hoje? Nessa noite, Deus quer gerar no teu espírito um desespero pela presença dEle, uma sede, uma fome pela presença dEle. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu quero chamar o ministério de louvor.